A cobra viúva protegia excessivamente seus descendentes no mundo das sombras. Ela até pediu especialmente a Leyline para reprimir qualquer possível caos nas organizações com força extraordinária, guiando-as para a capital. Leyline podia sentir algo estranho disso. Eu e alguns outros somos a fonte de todo o poder extraordinário no mundo das sombras, então esses descendentes serão bastante úteis. Foi assim que a viúva explicou, mas antes que ela pudesse terminar de falar, a expressão de Leyline mudou. A totalidade do mundo das sombras começou a gritar, e uma enorme rede de púrpura e ouro se materializou por toda parte, cheia de uma beleza encantadora. A força de origem do mundo está em ebulição. O que é a amante da noite até? A Snake Dovager murmurou. Receio que ela queira lidar com nossos aliados e também nos colocar na armadilha dela. Lembre-se da minha previsão agora? Leyline agora parecia sombrio. Já o Trialzai e os outros já foram descobertos. A cobra viúva franziu as sobrancelhas bonitas, e depois, endireitou-as, isso não importa. Mesmo que a Senhora da Noite esteja a apenas um passo do pico da classificação 8, mas e o resto também são seres de leis. Se ela realmente tiver a coragem de sair do mundo das sombras, será uma ótima oportunidade para nós. Leyline balançou a cabeça, me desculpe, mas ainda aguento. Se ela escolheu agir, então ela deve estar certa de que vai funcionar. É melhor ficarmos escondidos. Nesse ponto, ele cultivou algum respeito pela Mistress of the Night. A coragem de deixar o mundo das sombras, cuja força de origem a protegia, era realmente algo, mesmo que fosse apenas um avatar. Afinal, esse avatar dela teria a maior parte de seu poder. No momento em que caiu, Char iria cair em uma condição similar ou pior do que Beelzebub. Atualmente, fora do mundo das sombras. Sob a iluminação do mar fervente da força de origem, Char apareceu em seu vestido preto. Ela deu um passo à frente e o plano astral formou o mais resplandecente dos caminhos sob seus pés. Isso permitiu que ela alcançasse o plano astral em um instante. A força do rank 8 irrompeu, fundindo as auras de várias leis juntas, quando de repente passou por uma gigantesca montanha negra no plano astral. Asterisco craque. Craque. Asterisco uma montanha sólida do tamanho de um pequeno avião foi abalada instantaneamente por essa força, e a poeira negra gerada por ela foi devorada pelas sombras. Do lado de fora, parecia que Char tinha um enorme buraco negro na mão, sugando tudo sem sequer uma partícula de poeira deixada para trás. Eu tenho você! Char sorriu como uma flor, de repente, seus dedos semelhantes a Jade apontando para um grão de poeira que não tinha sido absorvido. O espaço tremeu violentamente, e um avião escondido se abriu lentamente em meio ao brilho dourado. Julgamento! A luz dourada pareceu formar uma canção de louvor, formando uma runa na forma de um grande aluno vertical. A runa misteriosa brilhou quando saiu do semiplano, o poder da luz e da eletricidade em torno dele. Trialzai, o juiz final? Por que você está indo contra mim? O corpo de Char parecia crescer em face desse olho gigante que parecia abranger todo o plano astral. Ela acabou sendo uma cabeça mais alta que o olho, trazendo consigo a pressão de um mundo inteiro. Eu protejo contratos e faço cumprir regras. O olho do julgamento usou suas próprias ações para responder, luz dourada sem limites formando uma lança sagrada que tremeluzia com as leis do julgamento e da justiça. Que pena! Eu gostaria que alguém como você trabalhasse comigo. A expressão de Char mostrou a pena que sentiu quando uma grande teia verde apareceu em suas mãos para encontrar a lança. Esta foi uma trama que ela construiu pessoalmente. Não podia se comparar ao Veave de Mistra ou à trama da sombra, mas já era o bastante para conter o olho da provação. Fios de sombra se retorciam ao redor das runas douradas, corroendo neles. Evidentemente, Char era mais poderoso que o olho da provação em termos de puro poder. Enquanto ambos eram da 8ª posição, Char estava perto do pico. Asterisco craque. Rachadura. Asterisco a lança de ouro foi derretida pela teia, mas o olho não traiu nenhuma emoção. Luz do juízo. Uma fina faixa branca saiu do centro do olho, afastando o espaço no plano astral, pondo em perigo os planos e os pequenos mundos ao redor deles. Este era o poder do julgamento, a lei central do olho da provação.
Diante de tal ataque, Char não teve escolha senão ficar sério. Terríveis tempestades de energia foram formadas em seu entorno, varrendo o céu. Um imenso vórtice absorveu a luz. De longe, esse brilho dourado era como um enorme dragão, avançando no horripilante mar de força sombria. Mulher estúpida, você realmente deixou o mundo das sombras. Uma voz de repente soou na mente de Char, e uma imagem de um homem velho vestindo roupas luxuosas apareceu diante de seus olhos. Um ataque espiritual? Não, é uma em minha própria trola. Char mordeu os lábios e uma camada de sombras rapidamente a envolveu. Não adianta. Eu sou um grande mestre espiritual. Nenhum poder material pode atrapalhar a energia da minha alma. Yuri começou a rir loucamente. Então esta é a energia da alma de um monstro sugador de espírito, um diabo aprendido pelo cérebro? Char mordeu os lábios. De repente, um sorriso cheio de confiança surgiu em seu rosto. Eu tenho outro. Pare de tentar escondê-lo. Eu posso ver o terror e a fraqueza escondidos nas sombras da sua mente. Yuri continuou a atacá-la com todas as suas forças. A energia da alma se dispersou em seu corpo, e Char descobriu que seu controle de seu próprio corpo gradualmente enfraquecia, como se houvesse duas vontades tentando ganhar o controle de seu corpo. Como tolo! Você achou que pode realmente ver minha mente? Saia daqui! Gritou Char, e a terrível força da alma se espalhou pela área como uma teia gigante e invisível ficando tensa. Voxos. Um raio negro apareceu no céu, descendo para revelar um homem velho em vestes imperiais. Mostre sua verdadeira face. A força de sombra excessivamente poderosa foi transformada pela mão de Char, os efeitos da divindade e da magia combinados dentro dela. Ele ondulava o poder, pelo menos tão forte quanto um feitiço rank 7. A força invisível da sombra se transformou em um foice preto que cortou a parte de trás do pescoço de Yuri. Celic. A lâmina cortou silenciosamente, e as linhas pretas causadas imediatamente se moveram para o interior do mundo. O corpo de Yuri se dissolveu e as luxuosas vestes imperiais imediatamente caíram e se transformaram em uma pilha de cinzas. O corpo que era como cera derretida se reunia para formar uma nova figura, a de um terrível mestre sugador de espíritos com dezenas de milhares de cabeças. Numerosos tentáculos pendiam dessas cabeças, tornando-se um salgueiro ainda maior do que um avião. No entanto, neste ponto, uma centena de suas cabeças explodiram ao mesmo tempo, fazendo com que o pus amarelo fedorento saísse. Evidentemente, o ataque de Char feriu gravemente seu corpo principal. Eu te julgo. A luz do julgamento irrompeu do turbilhão durante a troca de Char com Yuri, chegando antes da antiga deusa. Um brilho que poderia derreter mundos foi bloqueado pela roupa preta, mas a luva direita de Char virou pó quando um olhar de dor surgiu em seu rosto. Não se pode deixar de ter pena dela. Ela estava fora do mundo das sombras, não mais apoiada por sua força de origem. Ela era forte o suficiente para ter a mão superior contra uma única categoria 8, mas lutar contra 2 seria difícil. Quanto a 3? A menos que ela fosse um pico de classificação 8 ou tivesse uma vantagem específica que visasse os pontos fracos dos inimigos, isso seria impossível. Um feixe de escuridão lentamente se contorceu até que estava debaixo de Char, abrindo abruptamente a boca. Kiki. Eu gosto muito da força das sombras. A voz de Massa soou, fazendo-a mover-se em direção a Char assim que percebeu que a antiga deusa estava ferida. No entanto, havia um tom de ganância e violência em sua voz desta vez, completamente diferente da tola senhora que Leylin conhecera. Era como se Branca de Neve se tornasse uma velha bruxa. Massa veio do mundo das trevas e estava apaixonada pela lei das sombras. Sua compreensão da lei das trevas lhe dava uma vantagem natural sobre Char. 3 rank 8 existências cercavam Char em um triângulo. A situação parecia ser um impasse completo. Seja o que for, este não é mais o mundo das sombras. Você está sozinho, e não tem jeito de você lutar contra nós 3. As 9.000 cabeças de Yuri emitirão fortes ondulações espirituais. Vamos todos atacar. Eu quero o cérebro do corpo principal desta mulher. Informe ao Znak,
Faça com que ela se apresse com Leylin. Esse é o método mais confiável. O olho de julgamento tremeu, separando um minúsculo olho dourado de si mesmo que de repente caiu no mundo das sombras. Dentro de uma casa vermelha, a Snake Viúva e Leylin estavam de pé na varanda. Suas expressões mudaram quando viram um meteoro dourado cair no chão. A aura da marca do frasco? Então, pode ser usado dessa maneira também. Leylin assentiu, descobrindo que aprenderá algo novo. A luz dourada se partiu em dois, entrando nos olhos da cobra e Leylin, permitindo-lhes agora os eventos do plano astral como se tivessem experimentado eles mesmos. Parece que há uma grande chance deles ganharem, agora que Char desistiu dos reforços do mundo das sombras. O que você acha? Leylin olhou para a cobra com um meio sorriso. Eu realmente tenho os mesmos pensamentos que você. Char não é alguém tão fácil de lidar, então ela deve ter algum enredo. Vou mandar a ordem para que todos se retirem imediatamente. Os belos olhos da cobra se moveram, as palavras que ela disse deslumbraram Leylin um pouco. Não adianta. Massa precisa das leis sombrias para compensar sua própria escuridão. Yuri também é muito invejoso. Em uma situação como essa, onde as coisas parecem estar indo tão bem, suas sugestões ainda vão. Leylin balançou a cabeça.